repita comigo. O pastor Gilson disse para mim que desistir não é uma opção. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o Atos 8 e 9. Nós vamos ler bastante hoje, viu? Tá bom? Você quer ler também? Você está orando por nós, né? Pelo amor de Deus, não para não. Senão desanda tudo. Você também, viu? Por favor. Ora, e quando descansar, ora de novo. Eu trago um abraço da minha esposa, da Lete, da minha filha, da Elisa. A gente tem andado um pouco, na verdade a gente tem andado bem ocupado, porque quando a gente se doa e diz sim para Jesus, se ele fosse humano, ele seria considerado inconveniente, porque ele nos acorda, ele nos tira o que comer e dá o que a gente comer, das coisas que a gente não gosta, às vezes, né? Faz a gente vestir aquilo que a gente não gosta muito, e aquilo que a gente gosta a gente compartilha com quem a gente nem conhece. Sabe o quê? Que o fogo nunca dorme. Aleluia. O fogo nunca apaga. Eu acho engraçado Jesus. Jesus é muito engraçado, querido. Ele insiste na nossa vida de uma forma que a gente nem queria que ele insistisse. Ele podia só ser Jesus assim, quietinho. Mas tá bom, Jesus. Vamos ficar juntinhos, nós dois assim. Quando eu for na igreja, só fala comigo. Sim ou não? Não concorda comigo não. Estou brincando com vocês. Bom, hoje é culto de missões, é isso? Misericórdia da nossa vida, né? Que bom que estamos vivos para entender que a gente precisa transformar sementes físicas, sementes da terra, né? Precisamos transformar os tesouros da terra em sementes espirituais e entender que as sementes espirituais são os nossos tesouros. É exatamente ao contrário. Porque se a gente juntar tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, a gente não vai levar nada. Os mais velhos já falavam isso, sem conhecer a Bíblia às vezes. Mas assim, se você tem alguma coisa, qualquer coisa, transforme isso numa semente espiritual. E se Deus te deu alguma coisa, por menorzinho que seja, como um grão de mostarda, esse deve ser o seu tesouro, o meu tesouro, amém? Evangelho de Atos, Evangelho, né? Não acabou até hoje de ser escrito, capítulo 8, verso 26. Eu estou feliz de estar aqui, viu, irmãos? De novo, estou muito feliz. O Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Ele fale conosco aquilo que apraz o teu coração. Podemos ler? Nós vamos ler duas coisas essa noite, né? A primeira é essa: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e no caminho viu um etíope, um eunuco de alto padrão, ou funcionário alto de Candace, ou Candace, como preferir, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. E regressava, e assentando no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e perguntou: está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e que com ele se assentasse. O lugar da escritura que li era este: e foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu sua boca.
Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a geração? Pois a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, vou repetir, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E respondeu Filipe: é lícito, se você crê de todo o coração. E disse ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Então Filipe se achou em Azoto, e ia passando, anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Bem, essa é uma passagem muito conhecida de muitos irmãos, pouco conhecida de outros irmãos, e alguns irmãos talvez nunca leram e nunca deram atenção. Filipe estava num mover ali no evangelho em Samaria, e eram dias poderosos, queridos. Eram dias de manifestação do Espírito de Deus, a qual poucas vezes se viu na terra até hoje. Muitas coisas aconteceram de Atos 8 para trás, desde que Estevão foi morto, desde o comecinho lá que Lucas começou a registrar. Aconteceram coisas sobrenaturais demais para que a gente pudesse, às vezes a gente fica pensando, assim como a gente tem vontade de viajar para um parque de diversão muito louco, muito extravagante, a gente, nossa, se eu tivesse lá, o que eu ia ficar olhando, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aleluia. E aí Filipe estava nesse mover. Ele devia, e certamente estava cercado de pessoas que ele via e obviamente inspirava ele no Senhor. E ele também era alvo de olhares de pessoas que estavam sendo inspiradas por ele. Filipe era um pregador poderoso do evangelho, poderosíssimo, muito poderoso mesmo. E Filipe estava acostumado a ver as coisas que estavam acontecendo debaixo do seu nariz, os poderes, os milagres, as pessoas que eram libertas. E naquela época eram pessoas muito atribuladas, feiticeiros de alto padrão hierárquico no inferno e muito mais. Capitão de 100, de 50, capitães de tropas enormes, pessoas violentas como Paulo e seus companheiros eram, no caso quando ele era Saulo. Mas Deus tirou Filipe do meio desse avivamento. Para quem olha com olhos naturais, trouxe Filipe para um lugar, para um caminho que estava deserto. Na verdade, o caminho era para um lugar que estava deserto, que era Gaza. E para muitos ele podia pensar, ou a gente pensaria: por que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? Eu estava sendo usado lá, o Senhor me usou para curar, o Senhor estava me usando para pregar, as pessoas estavam se convertendo, né? Eu louvo a Deus que Deus confirmou essa palavra hoje aqui na portaria comigo. Tem lugar, queridos, que é só uma plataforma de lançamento mesmo. Ai, Jesus. Tem lugar que Deus usa só para dizer: olha, você vai ali, corta o cabelo, paga R$25 só e vai para festão de casamento que vai ter 500 pessoas. Vai ali, corta o cabelo que custa R$20, sei lá, dá aquele tapa no visual que custa só esse troquinho e vai fazer a sua live onde 5 mil pessoas, 5 milhões de pessoas vai ver. É só uma passagem, né? Vai ali, mulher, já que você não tem dinheiro, né? O dinheiro que você quer ou você supostamente precisa, e em vez de comprar um brinco de ouro, você vai ali no Chong e compra um brinquinho que quando tirar a foto ele vai brilhar. Não é assim? As pessoas precisam ver aquilo que a gente tem de melhor. Não é o que há de melhor na terra. Porque o que há de melhor na terra somos nós.
Eu, o bispo e aquela moça ali. Nós somos o que há de melhor na terra. O preço, o que a gente cantou aqui? Como é que é a música? Ele está vindo o quê? Ele que traz a recompensa, né? Apocalipse 22:12. É isso. Eis que cedo venho e comigo eu trago a recompensa. Eu não vim só porque eu prometi voltar. Por que esse texto é importante? Por quê? Porque a nossa origem, querido, é o mesmo lugar do nosso destino. Ah, nós estamos rodando em círculos? Não, nós não estamos rodando em círculos. Mas a nossa origem é o nosso destino. Parece enfadonho quando a gente não tem olhares que apontam para a eternidade. Então Felipe, retomando o raciocínio, Felipe se vê naquela cidade porque ele não foi arrebatado até ali, ele foi lá caminhando, de bicicleta, de patinete. E ele chegou lá, ele escutou aquele eunuco, porque Deus falou para ele, porque o Senhor Jesus falou para ele: se aproxima do carro, porque se você não estiver perto, você não vai entender o porque eu trouxe você até aqui, esse lugar. E ele chegou perto do carro. A gente não está falando do vereador que está passando com um carro preto da prefeitura com a placa branca, que em alguns lugares ele seria até apedrejado. A gente está falando de um príncipe de Candace, que era responsável por todo o tesouro. Era uma guarnição, não era um carro isolado. Ele não ia passar por Gaza, um lugar tão solitário, tão deserto, sozinho. Implica o meu coração em entender por qual motivo Felipe não foi hostilizado de alguma forma. Só que o desejo do coração do homem em conhecer a Deus quando ele está aceso, por quê? Porque o fogo nunca dorme e nunca apaga. Ninguém consegue segurar. Aqueles homens nunca se viram. E aí, Felipe, você está entendendo o que você está falando? Primeiro que esse cara estava lendo igual eu, porque quando a gente lê em alta voz, a gente grava melhor. Então a gente lê em alta voz. Quando eu estou quase sonolento, que eu não consigo ler, o que eu faço? Eu clico, boto o fone de ouvido e deixo aquele cara chato. Já viu aquela vozinha chata da Bíblia? Ou voz chata da bexiga, rapaz. Mas o cara fica lá, salmo, centro, não sei o que lá, não sei o que. Mas ele fica. Não é assim? Encucando a palavra, até que aquilo encontre o lugar, o destino exato dela. Por quê? Porque essa é a missão da palavra. E qual é o destino da missão? É o nosso coração. Então Felipe fala isso e ele fala: não posso entender, não tem ninguém que me ensine. Sobe para aqui, senta aqui, vamos aqui comigo. E ele continua lendo. O cara continua lendo para Felipe. Aí falou: então você quer saber a respeito desse texto? Que claro, pô, quem é? O Isaías está falando dele mesmo? Ou ele está falando de um outro cabra? Não, faz o seguinte, ó. E você percebe o padrão dos fiéis quando um homem começa, uma mulher também, pelo amor de Deus, quando um servo, uma serva de Deus começa a pregar o Evangelho, e que quando ele termina de pregar o Evangelho, a pessoa tem um desejo de se batizar. Porque nenhuma promessa é maior do que aquela que ele já conquistou, sem que a gente faça nada, que é a salvação. Nenhuma é. A gente estava num lugar lá na Vila Magine, há uns 15 dias atrás, e um rapaz da igreja chamou o patrão dele para ajudar a gente a levar sopa, marmitex, roupa, de madrugada. A gente vai lá onde os caras vendem droga, e bota os carros lá, a gente fica lá, e enquanto os caras compram droga de um lado, a gente ora e entrega comida do outro. Entendeu? É a faixa de Gaza, né? Aí, e esse patrão, o cara muito bonzinho, muito legal, cara. Eu falei: você é de qual igreja? Ele falou: não, eu não sou de nenhuma igreja, não. Ele não sabia nem que eu era pastor.
Ele falou: irmão, ora quando você for orar, você ora por mim, eu preciso muito de oração. É que quando o pessoal do Adventista, pede ajuda, eu gosto de fazer o bem. O meu negócio é fazer o bem. Eu falei: mas por que você faz isso? Por quê? Porque é certo. Eu falei: então tá certo. Aí não tem argumento, né? Se é certo, né? E aí eu comecei a falar, eu falei: esse cara não conhece a palavra. Ele não tem nem noção do que a gente está fazendo aqui. E aí o que acontece? Eu ficava igual quem já viu um peixe piloto? O peixe piloto é um peixinho que fica assim, do lado do tubarão, assim, ó. O tubarão vai aqui e ele vai aqui, ó. E toda vez que o tubarão come com aquela boca dele, a comida vai vazando por um lado assim, né? Ele vai mastigando, triturando, e o peixe piloto se alimenta das sobras da comida do tubarão. Então onde ele estava, eu falava: porque eu só sabia. Você sabia que tu... E ele falava, e tá lá, e pega a marmitex, e serve café e tal, e ora e para rapidinho, daqui a pouco, ora aqui, aí larga ele, fala: para aí rapidinho. Aí eu fui alimentando ele com uma palavra que ele nunca tinha ouvido. Daqui a pouco, depois de umas 3 horas de trabalho, ele estava do outro lado assim, e tinha umas moças que vieram também, né? Porque as moças nunca vêm junto com os rapazes à noite, né? Elas sempre andam um pouco destacadas, porque elas são mais frágeis, então elas se protegem. Quando elas vão usar droga, elas vão comprar drogas juntas. E aí ela falou: eu quero. Uma irmã lá perguntou, ela falou: eu quero aceitar Jesus. E aí e é inacreditável o poder da decisão, da salvação. É um vácuo de luz que se a gente perceber, você sente ela no corpo. Todo mundo para. Todo mundo para. Por isso que é esse constrangimento da forma mais legal da palavra, esse constrangimento na igreja, quando uma pessoa sair desse banco e vir até aqui, dizer que não quer mais viver o que está vivendo, e mostrar, é como se dissesse: olha gente, eu estou levantando porque minha vida está uma desgraceira só, entendeu? Eu vou atrás desse cara, eu nem sei realmente se Jesus é, mas se ele é melhor um pouquinho que eu, já é melhor. É difícil demais. E aí aquele clarão, aí o Wesley, o nome dele, Wesley, se você viu essa pregação, Deus te abençoe. Ele sai lá do outro canto, pastor. Ele chega perto de mim e falou: ô pastor, que aí ele já me chamou de pastor, porque o outro falou. Aí ele falou: eu acho que eu quero também. Aleluia! Aleluia! Tão bonitinho. Ele é muito bonitinho. Ele deve ter uns 35, mais ou menos 40 anos, não sei. Mais velho que eu, né? Claro. Aí hoje eu encontrei com ele na igreja de manhã, dei um abraço nele. Aí ele falou: pastor, ora para mim, eu preciso muito de oração, eu preciso mudar muito, eu tenho muitos defeitos. Então é nóis, ora por mim também, que eu tenho mais que você. Vamos junto, seja homem, meu. Aí ele ficava rindo: não, seja homem, a vida não está esperando você no final do corredor com uma caixinha de bombom não, hein? Respira fundo, trinca os dentes, olha no espelho. Você vê que caco de homem você levantou, e chega no final do dia, você percebe que Jesus te sustentou, te tolerou, te abençoou, te deu força, fôlego a você atravessar o dia inteiro, entendeu? Ele mas é difícil. Eu falei: mas os boletos não dizem quem vocês são, quem você é. As pessoas não dizem quem você é. O que as pessoas acham de você é reputação, não é identidade. Identidade é quem você é de verdade, é o que você está falando para mim que é. Por isso que você está precisando de ajuda. Ele: amém, pastor. Então vambora, é nós dois. Filho de Zé Ninguém com a coisa nenhuma. Vambora. Então, quando o destino da missão é alcançado, que é o coração de um homem, que além de ser alcançado pelo Senhor, ele tem a possibilidade de abençoar fisicamente, financeiramente, ou mover algumas pessoas de lugar de forma justa, e aí com equidade. Não é o justo da nossa estátua de justiça, que é cega. Quantas pessoas Filipe ganhou para Jesus de uma vez só? Qual é o impacto de um coração obediente, de um coração submisso, que decide se retirar do movimento onde Deus está fazendo tudo aquilo que a gente sonha ver até hoje, e vai para um lugar sem dizer, tipo, é a síndrome de Abraão: sai daí, vai para lá, vai para lá, é aqui,
Não? Porque Jesus fala vai. Quando a gente titubeia, sabe o que ele fala? Vai. É o próximo capítulo que a gente vai ler. Eu não vou nem ler, eu vou falar. Existiu um homem chamado Barnabé. Está aqui, ó, a partir do versículo, Ananias, a partir do versículo 10 do capítulo 9. Jesus chegou para Ananias, discípulo do Senhor, um homem de bem, pregador do Evangelho, discípulo. Ele falou: Ananias, então, lá na casa, lá em Jope, lá, tem um cabra lá que está orando, é Paulo o nome dele, e ele teve um sonho. Jesus é muito engraçado, gente, é muito engraçado. Jesus foi lá no Paulo, colocou um sonho no Paulo para o Paulo sonhar, que agora é Paulo, antes era Saulo, né? Você vê como é que a gente é pequeno. Aí Jesus foi lá no Ananias e falou: Ananias, ó, tem um cara lá que ele teve um sonho. Eu nem sei, né? Eu nem sei o que aconteceu. Ele teve um sonho, e nesse sonho, ele está cego, ele está orando lá, e nesse sonho ele sonhou que era você. Oh, você vê, Ananias? Eu vim te contar porque a gente é amigo. Era você que estava colocando a mão nele e ele voltava a ver. E aí Ananias deu um pulo e falou: mas Jesus, não é esse cabra que está cortando todo mundo aí, prendendo todo mundo, fazendo mal, prendendo o povo da igreja e tal. Vou ler para vocês entenderem. Versículo 14. E aqui, esse Paulo tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Jesus. Jesus falou aqui para ele: vai. Mas Jesus, vai, e este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu te mostrarei, ou mostrarei a ele, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E essa não é uma ameaça. Isso aqui que Jesus falou que ia mostrar para Paulo o quanto ele deve padecer, é para fazer o que ele tinha que fazer. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Esse é o dano do Evangelho. É possível você entender hoje que não existe nada do que você faça para Deus que você não perca nada, que o desafio é perder feliz. Esse cara que canta essa música, ele parece até o Seu Madruga, né? Já viu? Ele sabe o que está falando, pastora. Não existe nada. Jesus falou: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão, eu vim separar o homem da mulher, a mãe da filha, o pai do filho. Ah, mas Jesus não é família. Não, ele não é contra a família. O que ele quer dizer é que quando eu chego na sua vida, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te ignorar, as pessoas vão dizer para você: é muito melhor estar em outro lugar do que contigo. Deixa de ser chato. Eu não vou para a igreja, eu não quero Jesus. Ou o que disseram de mim por muito tempo: eu não dou 3 meses que ele está de volta, está se escondendo dentro da igreja. E eu estou mesmo, até hoje. 25 anos já se foram. A sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Como o pintinho se esconde debaixo das asas da galinha, assim, ó, né? Eu tenho dificuldade, tenho medo quando Jesus fala 2 vezes. 2 vezes, quando ele fala 2 vezes a minha palavra, é muito difícil. Pois bem, só para não perder o raciocínio. O alvo, o destino da visão, da missão. Se o destino da missão é o coração, e se não existe promessa maior, que já foi conquistada uma vez por todas, que é a salvação, o que a gente faz depois que a gente ganha uma pessoa para Jesus?
Depois que a gente começa a trabalhar numa igreja, como líder de uma célula, de um ajuntamento, de um grupo de convívio, de qualquer outra coisa. Porque, de fato, já falei para vocês algumas vezes, se a gente vai lá na rua levar a comida, porque eles têm fome, depois que eles saciam a fome, acabou a missão. Está cumprindo o propósito. Sim ou não? E foi para isso que Deus mandou a gente? Para que a gente pudesse suprir, saciar a fome e a sede das pessoas? É errado fazer isso? Não. Mas quem dá cabo disso é Ele. Se Deus pode suscitar filhos de Abraão das pedras, você acha que Ele está muito necessitado que a gente faça isso? De uma forma que se a gente não fizer, ninguém faz? Não é isso, querido. E o alimento, ou qualquer outro tipo de ajuda, igual o bispo está falando a respeito da sogra dele, não é a porta de entrada para você travar os olhares e os ouvidos das pessoas e dizer, poxa, eu te ajudei aqui, você não reconhece. Não, as pessoas não reconhecem. Elas não reconhecem Jesus por causa do seu esforço financeiro. Ela reconhece Jesus 10 vezes dentro desse mesmo esforço de uma outra forma, mas elas não olham para você e falam, olha o que esse cara é de Jesus. As pessoas olham, olha o que Jesus fez por intermédio desse cara. Por quê? Porque nós não temos esse valor. Na ação da missão, esse valor não importa. Não importa para o príncipe da Etiópia, que também não foi mencionado o nome dele, só diz que ele era um eunuco. Quem era Filipe? Porque provavelmente ele não ficou sabendo do nome de Filipe. E depois que cumpriu o propósito, olhou para o lado, Filipe nem estava mais. Filipe continuou, foi levado para outro lugar, para continuar fazendo aquilo que ele foi chamado. Não existe popstar no reino de Deus. Não existe. O coração submisso, ele conhece a palavra a ponto de ele dizer, eu não sou ninguém. E se eu, por vaidade, por preguiça, por cobiça, por qualquer outra coisa, desistir de fazer aquilo que eu preciso fazer hoje, que Jesus está mandando eu fazer, ele vai chamar outro. Assim, se Filipe dissesse não, ele vai dizer, não, tudo bem, Filipe. Você aí, bora. Por quê? Porque ele não precisa mais de Filipe? Não, porque ele precisa do príncipe da Etiópia. Então, quer dizer bispo e pastora, vocês não podem fazer uma visita na casa da minha tia, que de repente ela se converta, que ele está dando realmente hoje a gente não pode. Aí, ó. Depois ela vai para o inferno, e o peso que fica no coração do bispo. Quem acha aqui que eu sou mais poderoso que vocês? Vocês não estão entendendo. Não tem ninguém aqui mais poderoso, nem menos. Porque o poder de Deus é o Evangelho para todo aquele que crê. Eu estou tentando não pular, não gritar, não me entusiasmar, sabe por quê? Essa palavra é muito linda. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar tenso para ouvir algumas coisas. A gente precisa que Deus enrijeça os nossos músculos. Deixa a gente constrangido, você sabe por quê? Porque se tivesse uma televisão na nossa testa agora, era denunciador. Uma vez eu estava no pronto-socorro de Araruama, que é a minha cidade natal. Fui levar a minha filha mais velha, que já tem 19 hoje. Essas coisas de gripe, né? A gente estava lá. Aí espera, né? Que você vai no SUS, viva o SUS. Não é assim? Você vai no SUS e fica sustentando a sua vida para você não morrer, né? Até ser atendido. Né? Daqui a pouco passou uma pessoa na maca, morta, coberta, né? E aí, cidade pequena é assim, quem é, né? Quem que foi? Porque você vai falar, se não é, você é filho de fulano. Ele mora lá, não sei onde, na frente de fulano, não é assim? Cidade pequena é assim. Aí falou, era um jovem. Eu já tinha falado de Jesus para ele, mas ele insistiu e permaneceu na vida que ele estava vivendo. E aí eu me senti quase não culposo. Eu falei, pô, tipo assim, pelo menos esse eu tentei, né?
foi por negligência, né? Por procrastinação. E Jesus falou para mim, a culpa é sua. E eu falei, Senhor. E ele falou, você estava onde? Eu falei, eu estava fazendo, então. Mas enquanto ele estava sábado, fazendo o que ele estava fazendo, você estava onde? Eu falei, eu estava no culto de jovens. E eu quero que vocês me entendam, queridos. Jesus não está ensinando nada errado para a gente. E ele falou, se você não estivesse indo para o culto, com esse objetivo, não para não ir no culto, não para não trazer, não para não me dar glória, mas para fazer isso, entendeu? O destino da missão seria mais positivo. Não tinha ninguém para fazer o culto, né? E depois eu fiquei pensando. Isso faz parte de um amadurecimento e é custoso, sabe por quê? Porque parece que a gente está assumindo certidões de óbito com o nosso nome, como se a gente fosse culpado. E essa culpa que Jesus falou não é a culpa dele ter morrido, é a culpa dele não ter conhecido o Senhor. Porque Deus estava triste, sabe por quê? Porque Deus tinha mais prazer que eu morresse do que aquele rapaz. É o que a Bíblia diz. Deus tem mais prazer que eu morra hoje do que o moço que está lá na rua que não conhece Ele. E é duro isso pra gente, é pesaroso, sabe por quê? Porque socialmente, a gente estava falando um pouquinho sobre cultura familiar, familiarmente, sabe? Um monte de mente. A gente não tem a mente que a gente precisa, a mente de Cristo. Ou deveríamos ter, mas não temos, sabe por quê? Porque nós somos confrontados com as nossas vaidades. E ontem, foi ontem mesmo, né, que o senhor falou comigo pelo WhatsApp? Sexta, mais conhecido como anteontem. E aí, depois que eu compartilhei rapidinho, porque a gente fala no WhatsApp hoje muito, aí o bispo me mandou aquele áudio, passou de 2 minutos, meu irmão. Passou, não, eu não acelero porque eu não acelero, porque no trabalho eu até acelero, mas dos irmãos não. Passou de 2 minutos, você fala, tem que desligar o carro, tem que sentar, tem que desligar o computador, tem que fazer alguma coisa, porque senão você não entende. Aí eu ouvi e botei assim embaixo, eu creio. Por quê? Porque se eu fosse gravar, mas do que se tratava? Vou expor aqui. Se trata de uma limitação carnal na nossa vida que a gente precisa respeitar. Então eu estou dentro do olho de um furacão, que é a minha principal missão, que é a minha família, entendeu? E eu preciso respeitar o tempo de pessoas, a limitação de pessoas e os aguilhões que ainda estão norteando alguns pensamentos. Para quê? Para que eu não entorne a visão. Porque talvez em outro momento eu ia chegar naquele carro e o cara ia estar lendo, porque ele foi levado como renovo, né? Aquela coisa toda de Isaías e tudo. E aí, meu irmão, você não está entendendo aí não? Não, ninguém me ensina. Ah, então eu vou, senta aqui que eu vou entrar. Você é quem, querido? Tudo bem? Meu nome é Gil. Se você não, eu sou fulano de tal, eu sou príncipe da Candace. Meu Deus, aquela endemoniada, sai fora. Vou nada, o que eu estou fazendo nesse carro? Vai que eu vou, daqui a pouco. Você começa a pensar, aonde você vai parar? O que as pessoas vão pensar? O que vai acontecer? Ontem foi sábado, eu saí para trabalhar às 8 da noite para tentar vender algum produto, que eu preciso pagar as minhas contas. E aí, na Avenida Portugal, lá de Mauá é uma cidade que tem aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem. E aí, dependendo do horário que você vai, você só entra em lounge, em adega, e é um lugar mais atribulado que outro. Eu vivi muito na noite, mas o meu cérebro não tem mais esse ritmo, principalmente por causa das luzes e as músicas. E forró, que não vai ter no céu também, forró. Não vai ter no céu forró. Certeza. E aí, eu fico o tempo todo com a mente dividida, trabalhando. Eu falei, eu preciso do Senhor, eu preciso vender, eu preciso honrar meus compromissos e tudo aquela coisa. Mas a metade de mim está dizendo, se aparecer alguém, se me der uma oportunidade, eu largo esses cartões todos, sento no meio fio e vou falar do Senhor. O Senhor diz para mim o que o Senhor quer hoje aqui. Se tiver morto para botar a mão, eu ressuscito. E se tiver trabalho para vender, eu estou aqui porque eu sou
teu filho. Eu tive desprazer de falar para a Dalete, há uns meses atrás, foi até perto de uma agenda que eu tive que desmarcar com vocês por causa de um evento lá. Eu falei para ele, amor, eu preciso falar duas coisas com você. Chorando, que eu não conseguia. Eu falei, eu tenho ojeriza da razão. A razão é um demônio na minha vida. Eu não sei lidar com a razão. Porque quando a gente está com a razão, a gente pode bater a porta, a gente pode falar alto, a gente olha para as pessoas de uma forma diferente porque a gente está certo e a pessoa está errada. Eu odeio a razão, eu não quero ter razão nunca, nunca, nunca mais. Eu prefiro estar errado todas as vezes do que ter razão. Porque toda vez que eu estou errado e eu me posiciono e eu me denuncio, é onde Deus quer que eu esteja. Mas você sabe, se a irmã me feriu, se ela me... E eu tenho razão, eu estou sempre sendo certo. E ela está errada. E aí ela dá uma de certa. Meu irmão, a carne parece até aqueles rabos de peixe. Parece perna de rã. Você já trucidou a rã, esquartejou a rã. Ela está fritando na frigideira, a perna da rã está mexendo, cara. Não sei se vocês já comeram rã. Vocês mesmo pegaram, limparam, cortaram e fritaram. Não, no restaurante é mais fácil. Entendeu? E outra coisa, eu tive a dificultosa tarefa de falar para ela. Eu falei, amor, eu não tenho prazer em nada. Em nada mais. Se o nosso trabalho de frutificar e multiplicar em 20, em 30, o único prazer que eu tenho é conseguir honrar as nossas responsabilidades e vocês estarem seguras e tudo, mas eu não tenho prazer no trabalho. Não tenho prazer nas coisas que é, tipo assim, às vezes a gente quer relaxar, a gente vai ver uma série no Netflix e a gente fica, até a hora de dormir, às vezes a gente não consegue escolher, porque é difícil escolher uma coisa que seja menos doloso. E outro troço ruim. Eu não tenho mais prazer. O meu prazer está no Senhor, e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvore plantado junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e o fruto dá na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Salmo 1. No caso de Filipe, o destino da missão foi cumprido, e ele não foi mais necessário, ele não precisou permanecer. Então Deus saca, sem questionar, sem solicitar nenhum tipo. O que você acha, Filipe, de eu te levar de volta? Ah, você vai me levar de novo para o avivamento? Não, você vai lá para Aipo. Aipo não, né? Aipo é o nome de um... Como é que é o nome do lugar? Perdão. Aipo. Azoto. Isso. Aipo, meu Deus. Estou falando. A idade chega para todo mundo. Então estou tentando ser breve para falar sobre uma coisa que é poderosa. Por quê? Porque às vezes a sua missão e única, você não tem nem tempo de ter outra missão, é a sua família. Esposo ou esposa, filhos, com saúde ou não, principalmente filhos que são limitados fisicamente. Às vezes a sua maior missão é o dia de amanhã, que o de hoje nem se pagou. Eu estava comentando esse negócio do bispo porque tem a ver um pouco com o trabalho e com finança, e eu entendo exatamente onde eu estou há muito tempo. Se eu recebo uma oferta e eu olho e falo, bom, dessa oferta aqui eu tiro metade dela, porque eu preciso de metade, na outra metade eu já fico correndo, preocupado, como que eu posso usar esse dinheiro? Sabe quando eu nunca guardei dinheiro na minha vida, eu não sei o que é guardar dinheiro. E eu não estou falando de guardar dinheiro para uma eventualidade não, estou falando de guardar dinheiro hoje para comer um sanduíche amanhã. Eu não guardo dinheiro, nem rancor. Eu preferia guardar dinheiro, mas dinheiro eu não sei guardar, e rancor eu não consigo e não posso, entendeu? Então eu estou isento das duas. Então, queridos, eu estou sempre precisando de ajuda. Sempre. Que dia é hoje? 29.
né? Amanhã é dia 30. E o diabo jaz à porta. Não é assim? Eu não me atemorizo. Eu não me atemorizo. Porque eu sei que Deus tem cuidado de mim. Mas é difícil quando uma pessoa que está próxima de nós, ela sofre com mais intensidade. Porque você não consegue pegar uma porção de fé e falar que bebe, meu amigo, um pouquinho. Bebe minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha. Bebe um pouquinho aqui, ó. A gente não deve ter uma fé irresponsável e gerar contratos que a gente não possa suportar, porque Deus vai nos suprir. Não é isso? É óbvio que não. Pecarei mais eu para que a graça supere? Claro que não. Né? Não é assim? Mas o coração submisso entende o destino da missão. O destino da missão é o coração. Porque de todas as coisas que a gente deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração, que é dele que procede as saídas da vida. Nós não estamos guardando o nosso coração, querido. Eu acho que eu dei um dado da última vez que eu vim aqui, eu vou compartilhar de novo para vocês entenderem. De todo o tráfego de internet do país, 74 a 76% de todo o tráfego de internet da nossa nação é de pornografia. Isso quer dizer que no mínimo, 30% de nós aqui acessa a pornografia, de todos nós. E se nenhum de nós aqui dentro acessa a pornografia, nenhum, zero, existe um lugar, qualquer lugar, igreja ou não, estou falando de gente, que faz isso compulsivamente, ininterruptamente, sem parar, em busca de uma droga que se chama dopamina, que a gente mesmo produz, é o nosso corpo. Algumas vezes com jogo, algumas vezes com adrenalina, de jogos de esporte, de aventura, de qualquer outra coisa. A mentira desperta altas doses extravagantes de dopamina, entendeu? A pornografia é uma mentira. O esporte não é. A adrenalina sim, você não precisa se arriscar para poder se emocionar. O Espírito Santo dá as grandes emoções da nossa vida. Sim ou não? É. A gente está compartilhando essa palavra porque essa é uma noite de decisão para nós. Vim aqui é resultado de exaustos 2 anos e meio que eu estou lendo esse texto. Eu estou muito frustrado comigo, porque eu fui entender lá no finalzinho. Eu queria ter entendido. Se eu tivesse entendido no começo, eu tinha escrito um livro. Mas só tem algumas anotações que são as coisas que eu estou compartilhando com vocês. E não foi o que Deus me deu para falar para vocês, foi o que Deus falou para mim, que eu estou compartilhando com vocês. Porque a espada de 2 gumes, a palavra, mais afiada que você não possa imaginar. E antes de cortar aí, corta aqui. Então, eu quero propor para vocês um raciocínio dentro de um texto que está lá. Deixa eu ver só a minha colinha em Jeremias. Eu ia falar Isaías, mas Jeremias 24. Você pode abrir, por favor. 24, 7 de Jeremias. Nós temos uma promessa, ela já foi conquistada. Não é isso? A salvação. A gente não fez nada por ela, é por intermédio de fé. E a gente entende que o destino da missão é o coração. Por quê? Porque a nossa origem é o destino também. Sim? Sim ou não? E aí, Jeremias, Deus usa a boca de Jeremias para falar: eu vou dar para vocês um coração para que vocês me conheçam. Ou seja, um outro coração, né? Eu vou dar um coração para vocês. Não é ele vai trocar o coração. Não, ele vai dar um coração. Como que Deus vai dar um coração? Eu vou ter 2 corações? Não, ele vai tirar o velho e vai colocar um novo. Ou simbolicamente, quando ele fala outrora, tirarei o coração de pedra, né, e colocarei um coração de carne. É mais ou menos isso. Olha, a partir de hoje, eu estou
tentando dar para vocês um coração para que vocês me conheçam. Porque se vocês me conhecerem, vocês não vão dizer não. Se vocês me conhecerem, vocês vão pegar o telefone, ou na hora de você reagir, sabe aquela reação? Porque o crente se mede não é pela ação, é pela reação. É quando alguém pisa no nosso calo, que a gente descobre em que nível a gente está. Em que parceria a gente está com o Espírito Santo. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Vocês me serão por povo, e eu lhes serei por Deus, pois se converterão a mim de todo o coração. Então o Deus que faz a promessa, Ele cumpre a promessa, e na hora de você se embrenhar na promessa, mergulhar no rio da promessa, Ele ainda vai lá e prepara você, para que você não mergulhe nesse rio e fique perdido, e fique domingueiramente vindo à igreja dizendo: qual é o meu chamado, o que eu estou fazendo aqui, ou coisas desse tipo. Nós estamos fazendo um trabalho em alguns orfanatos da cidade, e aqueles meninos, eles são sensacionais. Existe um menino de 14 anos e tem uma menina que agora ainda não está mais no mesmo lugar, mas estavam juntos. Os dois estão abrigados no orfanato. Um tem medida protetiva, porque o nome que ele usa nem pode ser o nome dele de verdade. E agora ele namorou com essa menina e ele gerou um filho que já nasceu dentro do orfanato. A gente não está falando de casos de transição. Fulano passou por ali, depois foi adotado, voltou da casa e tal. A gente está falando de laço de iniquidade. É aquilo que te prende ao pecado, que te arraiga ali. Uma coisa é você, o homens, mulheres também, mas a Bíblia fala de homens nesse sentido. Os homens falam, uma coisa é cobiçar, desejar, outra coisa é se deitar com uma mulher. Não. Jesus falou, se você olhar com intenção, você já adulterou. Por quê? Porque a minha preocupação é o coração. Porque o corpo é pó. A gente veio do pó e a gente vai voltar do pó. Por quê? Porque a nossa origem também é o nosso destino carnal. Mas o seu coração, você já imaginou? Pastor, vim aqui fazer um gabinete com a minha esposa. Ô, queridos, graça e paz. Graça e paz. E aí, o que aconteceu? Não, eu vou me divorciar do meu esposo. Por quê? Porque ele olhou para uma mulher, teve a intenção. Mas como é que você sabe? Não, porque ele me confessou. E Jesus falou que se só imaginar, já cometeu adultério. Então, ele cometeu adultério. E aí, se o bispo ou a pastora é uma peça de alcatra lá dentro uma peça de carne, não é bem assim, imagina. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Também não exagera, né, irmã? Não estou exagerando, não. Você acha que é fácil estar do lado de cá? Posso dar outro parâmetro para vocês? Pastor, graça e paz, a gente veio aqui, já vemos 2 cultos e tal, eu e minha esposa, a gente quer congregar aqui. Mas por que vocês estão vindo da onde? Estamos vindo lá da igreja, daquela igreja lá, sabe aquela igreja? Então, aquela igreja. E por que vocês estão vindo? Não, pastor, porque a gente não é casado, a gente tem um contrato de união estável, entendeu? E lá onde a gente estava, a gente não podia fazer parte da ceia, né? Porque a gente não era casado, a gente só tem um contrato de união estável. E você sabe, irmãos, que contrato de união estável não altera o estado civil da pessoa. Ela é solteira, é casada, divorciada, viúva é viúva. Não, é só um contrato à parte, não tem nada a ver com o estado civil propriamente dito. Mas por que vocês não casam? Diria um pastor logo, imediatamente, né? Ele falou, não, porque a minha esposa é viúva, né? Então, e ela era casada com um senhor que morreu e ela recebe a pensão desse moço até hoje. Sem essa pensão, a gente não consegue viver. Mas sem Jesus consegue, né?
Sem Jesus, sem ter comunhão com Jesus, consegue, mas sem o dinheiro não consegue. Só que é o seguinte, pastor, a pensão dela é X, tá? Então, só de dízimo, né? Pensa aí, pastor. Tipo assim, você entendeu? É isso que a gente ouve, queridos. As pessoas querem precedente para pecar. As pessoas não, nós queremos precedente para pecar. A gente procura precedente na palavra. Quando você ouvir uma pessoa dizendo a Bíblia não diz que eu não posso beber, pensa bem como você vai caminhar, como você vai ser útil para Deus na vida dessa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz a respeito disso. Ela diz a respeito do uso da substância e o que acarreta. Então, se a Bíblia diz que você não pode, não é proibido beber, você pode beber, então você pode atravessar essa parede aí. Vou dar 5 passão para trás e se arremessa. Por quê? Porque você crê em Jesus, tudo pode aquele que crê. Então eu quero ver agora você atravessar essa parede, sabe? As pessoas, elas não querem ser confrontadas. O vitimista, ele não está precisando de ajuda, ele está precisando de um aliado. Ainda mais o vitimista dentro da igreja, que chega para você e fala: poxa, está tudo errado, a parede está errada, a camisa do pastor, a forma. Você viu que letrinha miúda? Você viu? Eu tenho que sentar toda vez na igreja, na frente da igreja, que se eu sentar lá atrás eu não consigo ler o louvor. Ouve louvor em casa, tralha. Aprende louvor. Filho de Belial, em nome de Jesus. Eu estou falando, não é porque você não aprendeu louvor, porque você não se interessa. A gente não se interessa. As músicas não precisavam estar aqui. Ou não, as músicas estão aqui para quem não é crente. Se você veio 3 vezes aqui e você não sabe a música, é porque você chega em casa. E aí, meu amigo? Cuidado quando você estiver escutando o cara da barba preta aí, que ele fugiu, hein? Se o juizão lá da capa preta lá souber que você ouve a música dele, vai caçar você também. Tá pronto? Tá rindo, é engraçado, né? Pô. O que você está fazendo aí? Estou pregando o evangelho. Tá preso. Ou você acha que tá muito tarde para chegar uma pessoa aqui? 4 policiais e um adolescente, menina ou menino, tá? E dizer: para o culto que o pastor está preso. Por quê? Porque esse menino aqui falou que ele abusou. Você acha que isso não vai acontecer? Você acha com qual precedente a gente vai ser proibido de pregar o evangelho? Se a gente está no país laico, a não ser por falsas acusações. Está pronto? Dizer o que o pastor tem e a liderança da igreja tem que fazer com dinheiro, você sabe muito bem o que tem que fazer. Vim aqui, vem cá. Como diz outro, vem para a mão. Afia, o braço, arregaça as mangas e vai dizer: esse lugar não vai fechar. Mas você vai ter que fazer meu casamento com o meu namorado, porque a Constituição diz. Tá aqui, pode levar. Eu sou uma oferta para isso, pode levar. Sabe por quê? Se você for preso, você só está indo para o seu campo missionário. Aleluia! Aleluia! Você acha que você passa mal? Você passa 2 horas tomando soro para ficar vendo no WhatsApp, no hospital? É para isso? Você acha mesmo que Deus te escolheu para o filho para deixar você 2, 4 horas tomando soro no hospital para você ficar olhando o WhatsApp longe da sua esposa? Mas, pelo menos ninguém vai me encher aqui. Eu vou ver o Corinthians perder de novo. Claro que não! Tem o cabra lá do lado, tem uma enfermeira que está a ponto de suicidar. Gente, pelo amor de Deus, toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos. Todo mundo está preparado. Eles não querem porque carnalmente estão ativos, mas eles estão prontos para receber uma porção generosa daquilo que você acha que é só porque você tem pouco. Se você tem pouco, Lázaro está assim, pelo amor, Lázaro não, o rico está lá no seio de Abraão: pelo amor de Deus,
Só molha a mão assim, ó, o dedo e bota na minha língua. Pelo amor de Deus, só isso. Só esse alívio, cara. Só quero chegar aí e receber um abraço. Cadê a irmã do abraço? Cadê a irmã do abraço? Faz dar tchau. Não é, irmã? Já fiz isso um monte de vezes. É por isso que eu abraço todo mundo. Você sabe quantas vezes as pessoas me chamaram de gay? Mas assim, eu glorifico a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque eu sou alto. E eu beijo as pessoas, porque é ordenança bíblica. Saudai uns aos outros com ósculos santos. E eu dou glória a Deus porque eu sou alto, que eu beijo a cabeça das pessoas. É verdade, é verdade, é verdade. Eu não vou chamar uma mulher. Vem aqui, irmão. Você sabe por quê, irmão? Você acha que você veio de um lugar ruim, né? Eu tenho 2 metros. Tenho 2,49 metros de envergadura. E quando eu abraçava as irmãs na igreja, eu fazia isso aqui, ó. Olha onde ia minha mão aqui, ó. É verdade. Era o que eu trouxe do mundo, obrigado. Era o que eu trouxe do mundo. Eu já contei isso na outra igrejinha lá, né? Onde vocês estavam lá. O pastor falou para mim, ô Gilson, Deus está mudando sua vida, né? Eu falei, pastor, aleluia. Nossa, eu estou vendo você crescer. Tá? Amém, pastor. E ele foi só. Eu falei, então, Gilson, Deus quer mudar a nossa vida mesmo. Eu comecei a olhar para ele de lado. Ele falou, Gilson, você precisa parar de olhar para as meninas. Para o bumbum das meninas. Na igreja. Eu falei, que isso, pastor? Por que, quem que estou falando? Não é porque as pessoas estão vendo, porque elas estão vendo. Você não consegue se esconder, você é enorme. O problema é que eu falei para você que você precisa. Não é porque eles estão vendo, é porque você faz. Se ninguém estivesse vendo, você continuaria precisando parar. Você entende? Isso você trouxe do mundo. Eu tinha, sei lá, semanas, a coisa... Metade de mim queria rasgar a cara dele, porque ninguém nunca foi tão corajoso de me afrontar com o meu pecado. E segundo, eu queria pular no colo dele, porque ninguém foi tão pacífico, e ninguém foi tão amigo. Eu falei, eu tô aqui para chorar contigo, cara. Você acha que eu não vim daí? Você acha que eu não chegava 3, 4 horas da balada, com a cara cheia de uísque, minha esposa estava na mesa da sala, ajoelhada, orando por mim, e eu com batom pelo corpo, com perfume de mulher. Eu sei de onde você saiu, Gilson. Então eu vou voltar de novo sobre origem e destino. Você sabe de onde Deus te tirou? Sabe ou não sabe? Você tem noção de quantas pessoas estão morrendo a mesma morte sua? Do mesmo jeito, pensando a mesma coisa, pecando o mesmo pecado, chorando a mesma lágrima, clamando pelo mesmo amigo, amiga, o mesmo abraço. Uma multidão de pessoas que eu não vou conseguir ganhar, que ela não vai conseguir ganhar, que ela também não. Tem gente nesse planeta que só vai conhecer Jesus por causa de você. É duro dizer isso, eu fico muito triste, porque eu queria intervir, porque eu quero ver. Você sabe quando uma pessoa tem um chamado evangelístico, quando a pessoa, Jesus podia vir agora, aleluia, voltar, dar glória a Deus, eu ia dar glória a Deus, mas se ele me perguntasse, eu ia falar assim, espera só mais um pouquinho, tem fulano ainda, tem ciclano ainda. Não, e não é, mas é o quê? Seu parente? Não, é aquele maluco lá do mercado que eu passo lá e oro por ele. Eu passo, eu sou o crente 007, eu chego com a mão de óleo de manhã no mercado, falo, graças a Deus, querido, bom dia, bom dia, bom dia, sai manchando a roupa de todo mundo com óleo ungido, bom dia, bom dia, bom dia, e a Dalete não percebe o nosso óleo lá da sala, o vidrinho só vai abaixando, o vidrinho bonitinho, porque o óleo mesmo que a gente usa no carro, que é para não quebrar, não pode ser tão bonitinho, né, mas o vidrinho lá que fica no móvel, ele só vai baixando, aí... Entendeu? A gente só vai tocando nas pessoas. Vai abrindo. Sabe por quê? Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente. Estou com uma unção de cantor, né? Sempre estou, né? Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Aí, ó.
tem não tem a letra. Viu? Você entendeu a diferença de louvar e cantar? Queridos. Agora, se seu chamado é cantar, é louvar, quem tem chamado aqui para cantar, já está fazendo aula de canto, de guitarra, você tem que se preparar. Você não vai para o campo missionário? Seu campo missionário não é aqui não, tá? Ô músico, não é aqui não. Aqui é só a ponta da lança só. Entendeu? É por isso que eu me atrevo a cantar, sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Então você vai deixando a palavra dar uma norteada, misturar você, permear você. Na verdade o nome é ministrar, né? A palavra exata é ministrar. Por que é um ministro de louvor? Porque ele mistura o louvor com a palavra, faz um shake, e dá para você beber. Sim ou não? E é a raça ruim, ministro de louvor. Não é pior que o missionário. O missionário é o pior. De verdade, o missionário na igreja é o ser humano mais difícil de lidar, porque ele entende uma liberdade de uma forma que ninguém consegue entrar, só quando a pessoa está dentro mesmo. Falar para vocês, é muito difícil falar para vocês que vai chegar dias que para vocês cumprirem o chamado de vocês vão ter que faltar o culto. É verdade, porque a gente só falta o culto quando alguém está doente, e aí é caracterizado uma missão. Porque você sabe aquela pessoa que você está orando, que não é crente? Ela nunca vai esperar uma visita sua de 6 às 9 do domingo. Nunca! Vai ou vai? Eu estou falando mentira? Eu não espero. Se o bicho bater na minha porta 7 horas da noite domingo, eu já saio com a camisa preta. Alguém morreu, pô. Por quê? Porque é uma questão de compromisso, né? Uma responsabilidade, aquela coisa toda. Não, você tem uma responsabilidade. Não, eu não estou falando para você fazer isso aleatoriamente, não. Mas vai chegar a hora que Deus vai fazer assim. Porque eu já derrubei um monte de água. Lá mesmo já derrubei água, não foi? Dizendo, vai lá hoje. Mas você não vai na igreja? Não. Sabe como é que eu... Hoje é dia de contar a história, né? Eu cantei no baile funk muito tempo. Eu conheço essa Claudinho Bochecha, essa galera toda. O irmão do cara que cantava comigo, do Ziel, o Ney, ele era usuário de droga. Ele era mais novo e tudo, era difícil, ele nunca foi na igreja, nunca. E o Ziel foi criado na igreja, os dois, mas ele mais novo. E uma vez eu tinha um discípulo que era segurança do baile. Ele era quase meu tamanho, mas ele era enorme, assim, gordão, sabe? Eu falei, Júnior, estou precisando trabalhar. Ele falou, não, Júlio, não vou botar você no baile não, para você trabalhar de segurança. Não bota eu no salão, põe eu lá na frente para pegar os bilhetes, alguma coisa eu preciso trabalhar, cara. Eu preciso, esse fim de semana, se você puder me arrumar alguma coisa, ele falou, cara, é um lugar muito ruim para você. Eu falei, então sai de lá você vai de lá. Ele falou, não, mas eu estou trabalhando. Eu falei, pois é, mas é isso que eu estou falando, você não está entendendo? Aí ele falou, vou ver. Aí ele me ligou, ele arrumou, eu fui para lá. Aí eu fiquei na porta do baile, com aquele paletózinho preto, né? Daqui a pouco vem, quando deu umas 1h da manhã, 2h da manhã, o Ney veio vindo. Quando ele chegou perto, ele avançou em mim para me bater. O pessoal segurou ele. E eu não sabia, pensei que ele estava brincando, porque não tinha nem cabimento. E o pessoal, calma. E ele, não, o que você está fazendo aqui? Um desespero, o cara ficou alucinado. Eu falei, o que foi, cara? Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou trabalhando. Ele falou, mas você está na igreja, né? Queridos, eu não tenho necessidade nenhuma de mentir. Tem tanta história aqui, eu não preciso nem contar a minha. Tem muita história. É até melhor contar essas histórias do que as minhas, nesse sentido. Isso aconteceu realmente. Eu precisava comprar leite para a Ludmila, que era minha filha mais velha. Ela parou de amamentar e tinha aqueles né? Esses leites que eram diferentes. E ele apontou o dedo para mim. Aqui, ó. Não sai de lá. E ele começou a chorar. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Aí ele falou, o dia que eu for lá, você tem que estar lá, cara.
falei, por que você não foi? Eu falei, não foi porque eu não quero, mas quando eu chegar lá, você tem que estar lá, ué. Se você não estiver lá, eu vou procurar quem lá. Ou seja, 1.250 pessoas tinham o corpo de membros. Gente de todas as escalas sociais. Ele precisava ter a certeza que eu estava lá. Por quê? Porque o dia que ele decidisse, já estava na memória dele, gente. Ele só era fraco. E eu não sabia. Eu não entendia isso. O que acontece quando a gente conhece o coração da pessoa só um pouquinho? Você começa a desenhar de uma forma diferente o caminho do coração da pessoa. Essa é a frase da Adalete. Você precisa encontrar o caminho. A minha filha é muito esperta, muito inteligente, pequenininha. Aí daqui a pouco eu dou uma trava nela e ela fala... Aí a Adalete fala, você precisa encontrar o caminho do coração dela. Parece o mestre dos magos, você precisa. E ela toda, né? Toda devagarzona, e eu tô a milhão. E ela fala, cuidado, passou o sinal. Queridos, o casamento é sofrimento mesmo. O casamento é sofrimento. É Deus mostrando o quanto a gente deve sofrer por causa do nome dele. É muito lindo o casamento, sabe por quê? Porque você casa com uma pessoa que você ama ela. E você deixa de viver tudo que você quer, que você gosta. Você não vê mais os filmes, você não come nem as comidas direito que você gosta mais. Aí você diz que ama, você compra, você acaba de trabalhar, você faz tudo que for preciso para aquela pessoa, tipo, né? Não é? É ou não é sofrimento, casamento? É um sofrimento bom. Mas é sofrimento, porque você já casa dizendo, você quer ver um casamento frustrado, é quando você casa para ser feliz. Seu casamento vai dar errado. Que isso, pastor? Vai dar errado. E não é profecia. Não é profecia. É análise sintática. O propósito do casamento é o quanto você está disposto a fazer alguém feliz. E outra coisa, não espera a colheita, não. Vai sozinho, meu irmão. Sabe por quê? Porque se for um príncipe etíope, entendeu? Que estiver lendo Isaías 53 é uma coisa, mas não é, é a sua esposa, é o seu esposo. Vou fazer 7 anos de casado, nunca pedi para minha esposa cozinhar isso para mim. Às vezes eu estou trabalhando, ela fica em silêncio em casa, eu vou lá ver se ela não caiu, morta. Porque, e ela nem está trabalhando, é muito trabalho, cara, é muito trabalho. É muito trabalho. Ainda mais quando a pessoa é zelosa. Nem a minha mãe cuidou de mim como minha esposa cuida de mim. Ela é dura, ela é geniosa, mas ela é uma princesa. Linda, 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 linda. Uma parte de uma negra desse tamanho, cara. Bonita, uma peça bonita, doeu os olhos. Entendeu? E quando ela decide falar para mim quem eu sou, nossa! Eu só fico pensando, Senhor, não me mata agora não. Se você for me matar, deixa eu ver meu corpo assim, igual o espiritista. Quero ver quanto eu estou sofrendo por amor do seu nome. E o casamento é mais legal falar de casamento, porque é todo mundo rindo, fingindo que o dele é pastora, né? Rindo como se o bispo fosse um príncipe. Cabra ruim da peste. Difícil, igual um jumento selvagem no barranco. É ou não é, pastora? A mulher é assim, mano. O cara tá agarrado. Amor, você não sabe com quem eu encontrei. Vira logo. Você não sabe com quem eu encontrei. Você não sabe, menina. E a mulher, quanto mais sábia, né? Mais ele edifica, né? E tem mulher não, quando o cara fica assim, ela só dá com o pé logo, empurra logo, pra ele cair logo. E acabou. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão dispostos para morrer? Vamos morrer logo? Vamos morrer logo. Eu quero saber de vocês se vocês têm coragem de se comprometer com uma pessoa. Uma só. Uma pessoa que você não conhece, pelo amor de Deus, né? Não vai ser aquela tua namorada que não é crente, o teu namorado que não é crente, sabe? Não é isso não. Estou falando de uma pessoa que você não conhece. Eu sei que alguns de vocês, como eu, já estão orando por pessoas que vocês nunca viram, ouviram e não conhecem há muito tempo. Existe campo missionário do outro lado da rua. Meu sonho é que vocês tenham casas lindas,
E que a casa de vocês tem um monte, assim, ó, de saco de lixo preto. Tudo que vocês decidiram abrir mão, joga fora. Pensamentos, ideias do Evangelho, notinha de dólar para dar sorte, trevo de 4 folhas, sabe essas coisas? Pô. Santo expedito. Se você tiver um santo expedito na carteira, eu vou dar tanto tapa na orelha. Tanto, mas tanto. Você acha que não tem, querido? Você acha que não tem? Você acha que a cultura não te atrapalha, não deixa o seu coração? Vou fazer igual nos Estados Unidos. Bota a mão aqui e jura. Quem aqui não deixa a sandália virada na porta? Que dá azar? É ou não é, irmã? Eu não estou chamando velha não, tá? É ou não é? Tem ou não tem, irmã? Tem um monte. Tem algumas coisas que são engraçadas. Cai o garfo e vai vir um homem aí, né? Pois é. Você entendeu? E essas são coisas engraçadas que a gente consegue relevar. Mas tem coisas, tipo assim, tem mulheres aqui que a mãe ensinou a não respeitar homem. E até hoje não consegue ter um casamento, um relacionamento, ou se tem, não consegue ter um relacionamento saudável. Por quê? Porque foi ensinado, ficou cauterizado aqui, ó. Por isso que eu amo a palavra, por isso que eu amo ler até morrer. Sabe por quê? Porque quando a pessoa diz para mim que Jesus não é quem Ele é, não só porque eu li, porque eu conheço Ele, cheiroso, aonde Ele está, as flores nascem. No meu coração foi assim, que era um deserto, uma sequidão de estio. Só que tem ribeiro hoje no ermo. Você sabe por quê? Porque eu descobri quem eu sou. A gente se reúne como um bando de órfãos, implorando mais um toque do Pai. A gente não entende o tamanho, o nível, a influência, o mergulho que é a paternidade de Deus. O quanto Ele nos ama. A parábola do filho pródigo não é para você se comparar ao cara que saiu, que pegou tudo e gastou, ou ao filho que ficou bicudo em casa, não. A parábola do filho pródigo é para mostrar para a gente quem é, qual é o naipe, o quilate do amor do nosso Pai. Que independente que o filho saia e gaste tudo e seja um pródigo, e pródigo significa gastador, aquele que gasta dissolutamente, ou o filho que ficou em casa dizendo, não, igual o cara do talento, não, está aqui, ó, eu escondi. Poxa, eu te dei um talento, você não multiplicou, não, está aqui, porque eu fiquei com medo, então me dá que até o que você tem vai ser tirado. Eu nunca saí daqui, você vai matar um boi para ele? Eu estou aqui ralando. Não é assim que ele falou? Meu filho, ele não afanou o ombro do filho e falou assim, você é meu filhão, cara, eu confio em você, você é meu braço. Não, ele falou assim, aquele meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado. Ô filho, é isso que eu quero que você entenda, o outro que estava perdido lá. Quando eu me converti, eu falava com as pessoas, eu falei, se eu fosse um artista, tinha um monte de gente querendo ouvir meu testemunho, entendeu? Mas ninguém me chama para falar do que Deus fez comigo. Aí o meu pastor falou, então fala. Aonde? Fala onde você estiver, pô. Sabe por quê? Porque se a rua é o nosso púlpito, a cidade é a nossa igreja. Se a rua é o nosso púlpito, a cidade é a nossa igreja. Então eu quero sair daqui com um compromisso com vocês. Eu não sei, o pastor pode dar meu WhatsApp para todo mundo, se quiser. Você vai mandar o nome de uma pessoa para mim e eu vou orar para essa pessoa junto com você. E esse trem ou vai se converter ou vai morrer. Não é morrer, tipo, se converte ou morre, não. Ela vai morrer a ponto dela ser encaminhada para Deus, sem as forças dela. Ninguém resiste ao amor. Você quer combater um inimigo seu? Ame ele até a morte, com todas as suas forças. Ele não consegue resistir. Ninguém consegue resistir ser amado quando não ama. Ninguém. A mulher então, sabe quando a pessoa vem e te abraça? Essa mulher falsa, ai. Não consegue. Por quê? Porque não consegue entender.
E pode ser falsidade? Pode, natural do homem. Mas se for amor, você nunca vai descobrir, sabe por quê? Porque você não dá espaço para frente. Topa ou vocês vão amarelar? Quem já pensou numa pessoa aqui? Quem quer um tempo para pensar? 3. Já tem o nome? Já tem o nome? Já? Está errado, pastor. Eu falei porque era uma pessoa que você não conhecia. Não pode ter o nome. Eu falei para dar o de WhatsApp depois, porque você vai ter que descobrir o nome, trem. É uma pessoa que você não conhece. Você topa? Ninguém topa. Você topa? Nós dois. Vamos nós dois só? Só para mim não ficar com cara de trouxa. Tá. Ah, boa. Boa. Pastor sempre é. Né? Quiabo, né? É só escorregando. Fica de pé para a gente orar. Estou querendo descontrair com uma responsabilidade, mas